Consideremos cargas distribuídas sobre uma superfície esférica com uma densidade uniforme igual a sigma. E agora, consideremos o caso em que o interior desta superfície esférica, esse volume delimitado, né, por uma superfície esférica, seja preenchido por um material cuja constante dielétrica é K. É claro que a densidade de cargas, nesse caso, sigma, é igual à carga total dividida pela superfície, ou pela área da superfície, 4π vezes r ao quadrado, para uma esfera de raio R. A pergunta que se faz, a primeira pergunta, é a seguinte: qual é o vetor deslocamento? Eu tenho aqui um material dielétrico, mas o vetor deslocamento simplesmente ignora o material dielétrico, não leva em conta a polarização, as cargas de polarização, quer seja por conta de uma distribuição volumétrica ou superficial, de forma que para determinar o vetor D, e esse vetor D ele será escrito como dr, a componente R dividido por R. Esse vetor D é um vetor sempre radial, né? Ora, agora eu faço uso do teorema de Gauss, né, e posso levar em conta os pontos no interior da distribuição. Para isso, eu considero uma superfície gaussiana, que pode ser esta aqui, uma esfera, uma superfície esférica de raio R, no caso R, esse raio aqui, de tal maneira que, como nós sabemos, D, o fluxo de D, quando eu considero superfícies esféricas, é tal que dr vezes 4π vezes r ao quadrado é igual à soma das cargas no interior dessa superfície esférica. E agora devemos considerar dois casos, né? Dois casos. Bom, aqui então vou colocar soma das cargas, né? Soma das cargas. E agora vamos considerar dois casos. Nos pontos internos, ou seja, para pontos tais que R é menor do que R, os pontos internos, né? Quanto tenho de cargas, considerando a superfície esférica? Se as cargas estão concentradas só sobre a superfície, essas cargas internas são nulas. A soma das cargas internas. Portanto, concluo que, nesse caso, dr é igual a zero. E, consequentemente, para R menor do que R, D é igual a zero. Agora, se eu considerar para pontos R maior do que R, então dr vezes 4π vezes R ao quadrado é igual à soma das cargas internas, né? Ora, a soma das cargas internas é igual a essa carga Q aqui. É igual a essa carga Q. Portanto, é igual a Q, né? Ou a mesma coisa é igual a
Q, que é igual a sigma, se for dado sigma, vezes 4π vezes r ao quadrado, né? Consequentemente, dr é igual a Q sobre 4π vezes r ao quadrado. E, consequentemente, eu posso escrever d de duas formas distintas. D igual a Q sobre 4π vezes r ao quadrado vezes r sobre r, que é o versor ER, ou, o que é a mesma coisa, Q vezes r, agora dividido por 4π vezes r ao cubo. Tenho, portanto, a expressão para D. D igual a zero para os pontos internos e tem esta expressão para os pontos externos. Muito bem. Agora vamos ao campo elétrico. Ora, o campo elétrico, novamente, eu posso considerar o campo elétrico para R menor do que R, para os pontos internos, o campo elétrico é igual a zero, porque epsilon vezes E é igual a D, mais D é igual a zero. Portanto, nos pontos internos, E é igual a zero. Para os pontos externos, se o meio fora é o vácuo ou o ar, né? Epsilon igual a epsilon zero. Portanto, o campo elétrico para os pontos tais que R é maior do que R. Neste caso, observe-se que nunca eu tomo o caso R igual a R, porque o campo elétrico passa por uma descontinuidade. O campo D também, né? Então, eu sempre considero R maior do que R ou R menor do que R. Nunca R igual a R. Muito bem. Então, para R maior do que R, o campo elétrico é igual a Q sobre 4π epsilon zero vezes R sobre R ao cubo. Tenho aqui a resposta para o campo elétrico. E com respeito à polarização, o vetor polarização. Ora, posso assegurar que a polarização é igual a zero por conta de argumentos físicos. Mas a gente vai fazer a conta e vai verificar isso. P igual a zero. Não se polariza esse meio material. Por quê? O campo elétrico no interior é igual a zero. Não há como surgir momentos de dipolo. Não existe campo elétrico aqui dentro. Logo, P igual a zero, o que pode ser verificado, uma vez que eu tenho a seguinte relação, né? D é igual a epsilon zero vezes E mais P. Portanto, P é igual, D é igual a epsilon zero vezes E. É igual a epsilon zero vezes E menos epsilon zero vezes E. A gente só está verificando a consistência disso, ou seja, P é igual a zero, polarização é igual a zero. Ok, com isso, então, encerramos o problema. Como se vê, é bastante simples.